Queridos irmãos e irmãs, abramos a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos conversar um pouco, vamos ler o texto, refletir, vamos um cadinho de cada vez. Um pouquinho, de pouco em pouco, nós vamos ler esse capítulo precioso, Romanos capítulo 8. Hoje, muitos brasileiros, nós acompanharemos a partida da seleção brasileira. Brasil e Noruega. Você se arrisca aí, um palpite? Melhor não, né? Melhor não. Não estamos com tanta segurança para isso. Durante 90 minutos, ninguém saberá o resultado, até que o juiz apite. Cada um traz as suas expectativas para o jogo. Cada defesa traz um alívio, cada ataque e acerto de passe aumenta a nossa expectativa. Mas é verdade que se há algo que marca uma partida de futebol, é a incerteza até o apito final. Quantas vezes, o time está perdendo e de repente consegue ali no acréscimo fazer o gol, que vai para a prorrogação, que termina nos pênaltis, e aquele resultado que estava até 45 do segundo tempo, reverte e acontece outra coisa. Mas, queridos irmãos, que terrível seria se essa mesma lógica fosse vivenciada nas nossas vidas. Romanos capítulo 8 fala de uma corrida, de uma partida cheia de lutas, muitas lutas. Nesse tempo que é a vida, existem lágrimas, sofrimentos, oposições, perdas, as mais diferentes. Mas há uma diferença essencial, porque no reino de Deus, o resultado final foi anunciado antes de iniciar a partida. Quando lemos os escritos paulinos, lá em Efésios, por exemplo, vai dizer que Deus nos amou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes do apito inicial, o Senhor já havia nos dado a vitória em Cristo Jesus. Nós sabemos qual será o desfecho. Ainda que em campo a batalha seja grande, ainda que na luta, no dia a dia da vida, às vezes a incerteza pode nos assediar, mas ela não faz sentido. Ela destoa da palavra, da verdade revelada na Escritura. Nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós vamos ler daqui a pouco, Paulo começa a construir um argumento, lá no capítulo 1 até o 3, dizendo que todos pecaram. E talvez você subestime isso. Não subestime. O salário do pecado não é um arranhão. O salário do pecado não é um ponto negativo. O salário do pecado é a morte. Então, do capítulo 1 até o 3, o apóstolo Paulo vai pontuar que os gentios, que eram conhecidos como os pagãos daquela época, pecaram. Se pecaram, tem que morrer. Morte aqui significa estar separado de Deus e significa também um destino eterno terrível de condenação. Também vai dizer, no capítulo 1 a 3, de que os judeus, mesmo aqueles que eram religiosos, que eram tidos como homens justos, também eram pecadores. O apóstolo Paulo ele explica, ele traz o argumento de uma maneira que não sobra ninguém. Nem os gentios, nem os judeus. Nem os religiosos, nem os não religiosos. Nem o ateu, nem o convertido. Obrigado, Edgar. Nem o convertido a algum tipo de religião. Todos pecaram. Diz o texto que todos estão destituídos da glória de Deus. Os seus olhos não enxergam, a boca é incapaz de falar algo que convenha ao Senhor. Estão mortos em delitos e pecados. Mas aí, a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a falar até o 5 sobre a justificação. E ele começa a falar numa lógica forense mesmo, sabe? A ideia de justificação, ou vai falar também sobre condenação, que essa condenação ela é revertida. E essa ideia de condenação diz respeito à sentença, é como um tribunal.
O que o texto está dizendo é que no tribunal de Deus, todos estão condenados. Todos. Altos, baixos, da América, da Ásia, da África, qualquer lugar do mundo, todos estão condenados. Mas Deus, por sua infinita graça, que Ele concebeu antes da fundação do mundo, diz que Ele propicia, Ele providencia o seu Filho Jesus para morrer na cruz, justificando. Nós vamos entender isso um pouco melhor. Depois, nos capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz que mesmo justificado, ainda que o sujeito seja crente, ele vive neste mundo ainda lutando contra o pecado, contra a sua própria carne. Quando o apóstolo Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele começa dizendo que todos estão condenados. Depois avança dizendo que Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé. Fé em quê? Na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Mas ainda justificado, nós habitamos neste corpo e ainda habitamos neste mundo caído. E aqui ele faz um contraste intencional entre o capítulo 7 e o capítulo 8, porque ele conclui o 7 se perguntando, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai falar da carne, da nossa carne, quer dizer, as nossas vontades que são inclinadas para o mal, dessa luta constante e dessa impotência da nossa parte de fazer plenamente a vontade de Deus. Mas aí o capítulo 8, ele vai começar a falar sobre o Espírito de Deus, sobre a vida que vem de Deus, sobre a esperança que há em Deus e sobre a vitória que há no Senhor. Romanos capítulo 8 começa com o termo, nenhuma condenação. Se lá no início da carta, o apóstolo Paulo disse que havia uma sentença, uma condenação contra nós, no capítulo 8 ele já diz, não há condenação. Depois ele vai falar de toda uma luta que existe no meio do caminho, porque entre o apito inicial, que diz que não há condenação, até o apito final, que diz, nenhuma separação há, existe toda uma vida acontecendo. E às vezes, parecido com o jogo, a gente pensa assim, eu acho que vai dar certo. Não, agora eu estou achando que vai dar tudo errado. Não, pelos indícios aqui, agora o jogo virou. Agora está do nosso lado. Mas dali a pouco, nós somos surpreendidos por várias situações, dentro e fora. E nós somos tentados a pensar que o jogo ainda está em aberto. O resultado ainda não, a bula do jogo ainda não está fechada. Mas o texto sagrado vai dizer para nós que em Cristo Jesus nós não seremos, nós não temos a possibilidade, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O tema da EBF foi time de Jesus. Nós tentamos inculcar nos nossos filhos nesses 3 dias, estamos concluindo hoje, de que eles devem fazer parte do time de Jesus. Que o Senhor os amou antes da fundação do mundo. Que Deus tem um plano que jamais será falho. Ele jamais será falido. Não há possibilidade de perder. E agora, no tempo presente, o Senhor Jesus está chamando esses vencedores para integrar o seu time. Como diz João, capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. Por isso que aquele que está em Cristo Jesus, ele é mais que vencedor. E por quê? Agora, olhando para o capítulo 8, nós vamos ler. O pastor não vai ler a Bíblia? Calma, nós vamos ler agora. Temos todo um capítulo para ler. E o texto sagrado vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque em primeiro lugar, o Evangelho resolve o maior problema do homem. Qual é o seu problema? Ou qual é o maior problema que você enfrenta hoje na vida? Financeiro? Saúde? Conflito? Relacional? Dê um nome aí para o seu problema. Pois é, a Escritura vai dizer que esse não é o seu maior problema. Veja só, a partir do versículo 1 até o 4, Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, o maior problema do ser humano não é psicológico,
Esse aí é só um efeito colateral. Mas o maior problema não é psicológico. O maior problema não é financeiro, não é econômico. Por isso que, sem nenhuma esperança em mudanças político-econômicas, o maior problema do homem não é ideológico, não é político, não é educacional, não é sanitário. O maior problema do ser humano é espiritual e jurídico. Espiritual porque ele pecou contra Deus, e está afastado de Deus, desconectado de Deus, o seu Criador. E sem Deus, queridos irmãos, nós estamos como um boneco de neve, derretendo, deformando. Aquilo que o Senhor fez no Éden, não é mais o que nós vemos por aí. O ser humano está deteriorando. E é o problema jurídico também. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui na carta aos Romanos, de forma rica, em termos jurídicos. Ele vai dizer que houve uma quebra da lei, e a lei, por consequência, quebra o culpado. Se você quebra a lei te quebra. Se houve uma transgressão, há uma punição reservada a quem transgride. E o Senhor Deus, que é quem tem todo o direito, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é quem determina todas as coisas, Ele diz que se o homem pecasse, inevitavelmente ele teria que morrer. E no tribunal de Deus nós estávamos todos condenados. Porque Deus é justo. Que justiça haveria se nós, ao sair daqui, fôssemos agredidos, roubados, e aí de repente chegamos diante do juiz que vai julgar a causa, está ali o meliante, você, mas o juiz vira para o meliante e diz assim: isso aí já faz muito tempo, já tem 6 meses que isso aconteceu. Não, toca a vida, vamos embora. Deixa quieto, esquece. Que juiz seria esse? Que justiça haveria nisso? Nenhuma. Então o Senhor nosso Deus também não diz assim: olha, está tudo certo, faz tanto tempo, Adão e Eva já foram há muito tempo, esquece esse negócio. Não, o Senhor é justo, Ele cobra. Mas também Ele é amoroso, e o seu amor o constrange a resolver esse problema que é nosso. E na eternidade Ele concebeu esse plano perfeito em que Ele próprio se veste de carne e osso, se torna homem como os homens, humano como os humanos, vem e vive sem pecado, sem jamais transgredir a lei, e não tendo Ele transgredido a lei, Ele não deveria morrer. Não tendo transgredido a lei, Ele não merecia morrer. Ele tinha crédito. Ele tinha crédito. Nós não temos crédito com Deus não, viu? Se você acha que tem algum crédito, que o seu saldo está positivo com Deus, não existe isso da nossa parte. Mas Jesus sim. E na sua justiça e santidade, não precisando morrer, Ele se dá. Ninguém o mata. Ele se deixa morrer. Ele se entrega por nós, morrendo a nossa morte. E Ele faz uma proposta irrecusável para nós. Ele diz assim: eu morro a sua morte. E agora você vive a minha vida. E aí? Quer? Topa? Topa ou não? Nosso problema é que nós estávamos contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E ser inimigo de Deus é um negócio que ninguém quer. Ninguém em sã consciência desejaria algo do tipo. O mundo não admite esse veredito. O ser humano está sentenciado ao banimento eterno da presença de Deus. E é por isso que ele é incapaz de se satisfazer. Você pode buscar essa satisfação em qualquer lugar. Como eu já disse, no que é psicológico, financeiro, educacional, político, qualquer caminho. Nada disso resolve. São apenas paliativos para um problema que só o Senhor é capaz de resolver. Mas aquele que está em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que ele está justificado. Olha que coisa, que palavra. Justificado. O injusto foi vestido de justiça. O pecador, aquele que não foi capaz de fazer, foi imputado a ele algo como se ele tivesse feito de bom. A beleza que não havia em nós foi colocada por Jesus e que agradou o Pai. E por esse motivo nós fomos justificados. Eu sou mais que vencedor. Se você crê no Senhor Jesus, você é mais que vencedor. Porque o Evangelho nos conta que o Senhor
nos justifica. Ele resolve o problema que nenhum de nós seria capaz de resolver. Segunda coisa é que o Evangelho produz também uma nova vida pelo Espírito. Somos mais que vencedores porque o Senhor imputou justiça a nós. Mas somos mais que vencedores também, porque agora, como aquela casinha que nós vimos, Jesus Cristo mudou meu viver, aquela casa caindo aos pedaços, pois bem, o Senhor Jesus veio para nos justificar e enviou o seu Espírito Santo para nos regenerar, para gerar de novo, para fazer de novo, para pegar esse bonequinho que estragou e remodelá-lo. Veja o que o apóstolo Paulo diz do versículo 5 até o 17. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos dar uma paradinha aqui. O que Paulo está dizendo? Que há algo que nos conduz para um lado ou para o outro. E ele está dizendo que há algo que nos conduz, que é a nossa carne, para o pecado. Nós não gostamos, por natureza, das coisas de Deus. Nós não gostamos, nós gostamos as coisas que nos apetecem, aquilo que nos dá apetite humano, ofende diretamente o Senhor. Nós ficamos depravados a tal ponto que as nossas ambições são ofensas contra Deus. E se nós andamos na carne, se nós somos carne, nós satisfaremos a carne e o salário de tudo isso é morte. Porque transgredimos a lei e a lei nos punirá. Mas aquele que é nascido de novo, ele recebe uma nova natureza. E essa natureza não é humana, ela é de Deus, ela é divina, é o Espírito Santo. O Senhor Jesus subiu aos céus depois de ter morrido e ressuscitado, e ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo. Logo, nós temos duas pessoas aqui dentro. Você já parou para pensar nisso? Nós temos duas naturezas aqui dentro. Temos nós mesmos e todas as nossas paixões, todas as nossas vontades que são ruins. Talvez você não concorde comigo depois de ver tantas crianças bonitas aqui na frente. Mas o problema não é o meio que corrompe as crianças, não. Essa ideia de que a criança nasce como uma mídia virgem e que depois, na caminhada da vida, o mundo, o ambiente a corrompe, não. Ela já nasceu no pecado, ela já nasceu morta em delitos e pecados. Ela é uma filha de Adão e Eva. Ela não precisa de um mal externo, o mal interno já está ali. Agora, é claro que o meio corrompe também, acelera essa corrupção. E esse indivíduo corrompido também retroalimenta o mal do mundo. Por isso, meus irmãos, é a grande ilusão, é uma utopia, achar que alguma coisa que o ser humano vai inventar, vai desenvolver, vai evoluir, será responsável por resolver os problemas. Não resolverá. É uma mentira. Porque o problema do homem está no seu próprio coração. Corrupto. Por isso Deus nos dá um novo coração. A profecia lá do Antigo Testamento é que ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Ou seja, aquilo que é pedra imaterial, duro, sem vida, não responde, ele colocaria um coração de carne. Carne que em sentido? Algo que tem vida, orgânico, que vem dele. Não é carne no sentido de corrupção, mas é carne no sentido de um coração que agora responde à vontade de Deus. E esse coração de carne é o próprio Espírito Santo. Você já deve ter feito compromisso com Deus algumas vezes. Eu já fiz várias. Terminado o culto, especialmente o culto de Santa Ceia, a gente termina assim, olha, eu não vou cair mais nesse pecado. Acabou, estou decidido, hein? Estou motivado, estou decidido, depois de ouvir o testemunho do irmão tal, agora é vida santa, filho, agora acabou esse negócio. Mas não durou até quarta.
Não durou até quarta-feira e eu voltei de novo. Porque eu estava muito decidido, sabe aquele negócio assim? Eu vou vencer esse pecado. Carne, vamos lá, músculos, fiquem firmes, que nós vamos vencer esse pecado. Não é possível. Não é possível porque a minha carne inclina para o pecado. É na dependência do Espírito Santo. É no uso dos meios de graça. É na dependência diária de Deus que a carne é mortificada e o Espírito Santo vivificado dentro de nós. Quando eu digo que nós temos duas pessoas dentro de nós, é a nossa própria carne e a segunda pessoa é o Espírito Santo. Uma das duas vai estar no controle. E o desejo de Deus é que o Espírito controle. Ele não é uma força. Ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem vontade própria, tem inteligência. Ele nos conduz pela palavra. E Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. É ter as suas vontades anuladas para que a vontade dEle sobreponha a nossa. Pode ser que no início você tenha que fazer um pouco de força no sentido de mortificar-se. Mas é verdade também que quando o Espírito Santo nos enche, os nossos prazeres mudam. As nossas vontades também são mudadas. Os nossos interesses são transformados. Porque nós recebemos dele uma nova natureza. Não a de Adão, mas a de Cristo. Uma nova humanidade. O texto ainda continua, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, Jesus retira a condenação. Ele justifica, mas isso não é tudo. Ele também muda quem somos, porque Ele nos regenera pelo Espírito Santo. Lembra aquela primeira criação de Adão? Ela se estragou. E agora, através de Cristo, da obra de Cristo, aplicada pelo Espírito, nós somos uma nova criatura. Remodelados. Como é que Deus fez? Tomou do pó da terra, formou, soprou. Pois bem, o Senhor soprou o seu Espírito hoje sobre nós, o seu Espírito Santo. E Ele está nos modelando para ficarmos iguaizinhos ao seu Filho Jesus. Ele nos tirou da morte. Ele nos deu vida. A carne leva à morte. Mas o Espírito que mora dentro de nós hoje, Ele conduz. Veja, não somos nós andando. Não somos nós chegando lá. Ele, o Espírito, nos conduz à vontade. Ele nos santifica. Esse Espírito Santo morando dentro de nós testifica que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A presença do Espírito Santo no nosso coração é uma confirmação que somos filhos de Deus. Mas como assim, pastor? Eu acho que um dos momentos mais claros assim que nós pertencemos a Deus, e o Espírito testifica isso, é quando a gente está fazendo o que não deve fazer. E o Espírito sussurra no nosso coração dizendo assim, ô Joel, por que você está fazendo isso? Você já não é mais disso daqui. Você é meu filho. Você está no meu time. É para chutar a bola para lá, não é para cá. O Espírito, como eu sempre digo aqui, não nos deixa pecar em paz, e louvado seja Deus por isso. Ele nos incomoda porque nós pertencemos ao Abba, ao nosso Pai. Ele testifica que somos filhos de Deus. E Ele também produz a adoção. Agora, sermos adotados por Deus traz consigo algo maravilhoso. Porque se você é filho de Deus, você também é herdeiro. Herdeiro com Cristo, do reino vindouro. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Porque nós fomos justificados, não há mais condenação.
Agora, para além da justificação, nós temos a regeneração. Nós fomos gerados de novo. É uma nova liberdade, é uma nova natureza, é um novo relacionamento com Deus. Agora nós podemos dizer não para o pecado. Mas também somos mais que vencedores, porque o Evangelho transforma o sofrimento presente em esperança. Como eu disse, entre o primeiro e o último apito, entre o iniciar dessa nova vida e até o momento que nós nos encontraremos com Jesus, nós teremos muitos desafios. E veja só, é o que Paulo diz para nós a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos a fim, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nós aguardamos. O Senhor já nos justificou. Ele nos regenerou. Mas por enquanto nós ainda aguardamos, como toda a criação, geme e suporta angústias até a volta de Jesus. Aqui é a tão famosa frase já e ainda não. Já filhos de Deus? Sim, nós já somos filhos de Deus. Já temos um relacionamento com o nosso Pai? Sim, Ele mora dentro de nós. Já temos condições de vencer o pecado? Sim, porque o Espírito Santo nos capacita. Ele nos dá a liberdade para vencer o pecado. Já vitoriosos, absolutamente vitoriosos. Mas o mundo ainda é mau. Ainda não foi aplicada toda a obra de Jesus. Eu costumo comparar que é mais ou menos assim. Sabe quando você vai de manhã no mercado, antes do almoço, e aí você chega lá e faz as suas compras. Agora, melhor do que isso. Você chega lá com o objetivo de fazer a compra, de pagar, e você chega lá e você foi ali o milionésimo cliente, e você ganha um vale. R$3.000 em compras. Você pode gastar naquele mês. 3 mil, olha que beleza, hein? Então, eu não vou precisar pagar. Não, este mês você não vai precisar pagar. E aí você chega lá no mercado, 3 mil, dá para comprar bastante coisa, hein? Eu acho que dá para fazer a lista toda e um pouco mais. E mais algumas graças. E aí, vamos lá, carrinho, e corre aqui, pega 100, vai lá e pega e tal. Chega ali por volta de umas 11h30 da manhã, almoço, meio-dia e meio. Então, eu preciso ir embora logo. E eu não tenho nada em casa. Nada. E eu tenho uma baita compra aqui. Essa compra aqui vai me adiantar alguma coisa? Nada, né? Eu preciso fazer um almoço lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar umas sacolinhas e eu mesmo vou levar. Porque eu não estou de carro, eu preciso então que o mercado faça a entrega para mim. Então eu pego as minhas sacolinhas, só para o almoço, tá? E levo aquela misturinha, né? A verdura, né? Levo a carne, a proteína e vou lá e faço o meu almoço. Com aquele almoço eu não passo o mês. Aquele almoço é para aquele momento. Mas a minha compra está chegando, que não me custou nada. E ela será entregue. Nós estamos no já ainda não, já está tudo comprado. Já está tudo certo. Já tem mais do que o suficiente. O Senhor já providenciou todas as coisas gratuitamente. Mas por enquanto a gente ainda está usufruindo dos itens da sacolinha. É o já e ainda não. Já salvos, já amados, já cuidados, mas ainda neste mundo, aguardando a abundante e plena satisfação que vem de Cristo Jesus. Daí é o já e ainda não. E nesse já e ainda não, o apóstolo Paulo diz para nós que nós aguardamos com grande expectativa, mas ainda gememos, né, diz ele. Continua no versículo 26, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É verdade que essa vida não elimina a dor da existência caída, mas as dores mudam de significado. Há um gemer, há uma necessidade que o Espírito interceda por nós e nos assista em nossas fraquezas, porque nem orar como convém nós conseguimos. Mas o apóstolo está dizendo que todas as coisas estão cooperando, estão trabalhando em conjunto, inclusive as nossas dores, inclusive o nosso gemer, porque as lutas, as dores, para nós hoje mudam de significado, porque não destrói o plano de Deus. Os nossos problemas não destroem o plano de Deus. Os nossos problemas não frustram os planos de Deus. Pelo contrário, as nossas dores são parte do plano de Deus. Elas são ressignificadas de fato, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como que um problema vai cooperar, pastor? Como que uma perda, como que uma doença, como que uma dificuldade financeira, como essas coisas vão cooperar? Não sei. Eu só sei que coopera. E nós veremos dali a pouco. Um dia isso fará sentido. E nós veremos como o Senhor tem conduzido fielmente, e tintim por tintim, cada um dos passos da nossa vida, cada uma das dores das nossas vidas. Quais são as suas dores hoje? Qual é o seu gemer de hoje? A palavra diz que isso é ressignificado, porque isso também coopera para o que Deus está fazendo no seu viver. E por fim, nós somos mais que vencedores, porque é o Evangelho que garante essa vitória final. Nós temos como um gibi que você pula para a última página e lê, e descobre que o super-herói venceu, mesmo não sabendo todos os caminhos, tudo que vai acontecer em cada uma das páginas, o Senhor já disse para nós, já demonstrou para nós, lá na última página, que nós somos mais que vencedores. E aí o apóstolo Paulo agora dispara uma rajada de perguntas retóricas que são maravilhosas, perguntas que respondem. Olha só o que ele diz, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Diante de tudo que nós conversamos aqui, que Jesus já nos justificou, que o Espírito Santo nos regenerou, e que até o sofrimento do tempo presente é parte do projeto de Deus para Ele cumprir a sua vontade, que diremos? O que nós vamos falar diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o Senhor deu o filho, será que ele vai em algum momento descuidar da partida e nós vamos tomar um gol contra? Ou nós seremos vencidos? Haverá uma reviravolta? Não depende de nós. A vitória vem dele. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É a nossa consciência que vai ficar nos acusando? É o inimigo das nossas almas que vai nos acusar? Já não há mais condenação. Acabou. Justificados. Se ele justifica e é ele que julga, quem é que vai acusar? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha a pergunta do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Olha só, ele elenca as lutas desses irmãos do primeiro século. Ele está dizendo, quem vai nos separar do amor de Deus?
É a tribulação que nós estamos vivendo? É a tortura que nós estamos enfrentando? São as angústias e os medos? É a perseguição que vem contra a igreja? E se você quiser ampliar essa pergunta, amplie conforme a sua realidade. Vai ser o seu dia, a sua segunda-feira, serão os problemas do dia a dia, serão as notícias ruins, elas vão nos afastar do amor de Deus? Versículo 36 diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele está dizendo, olha irmãos, se nós dependêssemos de boas notícias para estarmos alegres e seguros, nós somos entregues à morte todo dia. Recebemos notícia ruim toda hora. Somos considerados como condenados à morte por esse mundo. Mas ele diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo termina com essa maravilhosa sequência de perguntas. Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem vai frustrar os planos de Deus? Quem vai fazer isso dar errado? Quem é que vai nos condenar? Quem poderá vencer o povo de Deus? Essa é a pergunta. Resumindo todas essas perguntas, quem poderá vencer o povo de Deus? Essa vitória não consiste na nossa força, mas no insuperável e imensurável amor de Deus. Não se distraia com o aquecimento. Essa vida que nós vivemos aqui é um aquecimento. Já pensou se o jogador gastasse toda a sua energia naqueles minutos ali, enquanto ele alonga, corre de um lado para o outro, e ficasse sem condições dos 90 minutos? Se no aquecimento ele se contundisse? O reverendo Ricardo Agreste, ele diz que nós nos comportamos como uma pessoa que foi convidada para um jantar maravilhoso, farto. Mas a nossa fome é tamanha, ou melhor, o nosso desespero por satisfação é tamanho, que na antessala, enquanto eles servem alguns salgadinhos, eles servem algumas coisinhas ali, só para começar, nós já nos empanturrássemos. E quando as portas se abrem para aquele maravilhoso jantar, não há mais espaço. Nós estamos nos iludindo aqui, achando que o jogo é esse. Achando que vitória é conforme as pessoas nos contam que é. Nós estamos só de passagem, a coisa é rápida aqui. Tudo isso daqui é só provisório. Por isso não adianta ficar embelezando. Pode até comprar aquela orquídea para colocar ali no canto. Para aqueles que gostam, eu vou passar uma tinta aqui nessa parede. Mas nós estamos aqui por brevíssimo tempo. Então não precisa fazer dessa cabana temporária uma mansão. Nós estamos fazendo puxadinhos, colocando ar-condicionado, comprando aquela cama king size e querendo tornar essa vida que é, por um breve tempo, como se fosse o nosso destino final. Não é. Não é aqui. Não é agora. Nós somos mais que vencedores. Se você olhar para as lutas desta vida, talvez você se sinta um perdedor. Mas está olhando para o lugar errado. Está dimensionando muito mal o tempo. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque Ele nos justificou. Hoje nós temos paz com o Pai. Hoje nós temos um Pai. Ele nos regenerou e continua nos modelando para sermos iguais a Cristo Jesus, co-herdeiros com Ele. No tempo presente, vamos viver dificuldades. Entre o primeiro e o último apito, faz parte. Mas no Senhor, nós somos mais que vencedores. Já está definido. A vitória já está consagrada por causa dele. Eu quero te convidar a descansar o coração nessa verdade. Você que ainda não faz parte do time de Jesus, eu quero te chamar hoje. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra diz que se você crê nele pela fé, todos os seus pecados são perdoados, porque foram cravados na cruz.
E você não vai mais precisar correr de Deus. Você não vai precisar mais criar deuses para se iludir. Na riqueza, na saúde, nos relacionamentos, não. Você vai ter o único e verdadeiro Deus que satisfará todos os anseios do seu coração. Se você não faz parte do time de Jesus, hoje é o dia. O Senhor Jesus está te convocando. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. O técnico, o dono do time está chamando. Venha. Você que já faz parte do time, louvado seja Deus. Você já está aí, né? Correndo, suado, talvez até um pouco cansado. Quer dizer para você, não desanima não. Tem mais alguns minutos aí. Mas a vitória já está definida. E tudo isso que nós estamos vivendo agora é parte do que Deus quer fazer no seu coração. Quem Ele quer te transformar. Mais parecido com Jesus. E para nós, CPJ, como igreja que tem uma missão diante do Senhor, existem outros atletas que precisam ser chamados para esse time. Que estão andando como derrotados, mas são vencedores. São eleitos de Deus, mas ainda não conhecem. Ainda não ouviram a voz daquele que convoca. E nós somos a voz daquele que convoca. Essa mensagem é para todos nós. Acolha ela no seu coração e aceite esse desafio em nome de Jesus. Amém? O Brasil, a seleção brasileira, ganhando ou não hoje, nós somos mais que vencedores. Amém?